Bom, gente, então hoje a gente vai ver a negação de Pedro. Aí o que que a gente vai ver? O processo de negação começou com a chegada de Jesus, acontece o julgamento, aí no finalzinho termina a negação, tá? E é por isso que a gente achou melhor a gente separar para não atrapalhar a gente ver a questão do julgamento, né? É, E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Aí você vê que a hora que Jesus é preso, né? Aí vem Pedro. Aí, gente, acontece todo o julgamento, vocês lembram? Aí vem, ó, quando cuspiu na cara de Jesus, não foi o final? Aí volta para Pedro. Então cuspiram-lhe no rosto, lhe davam punhada, e os outros esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Aí entra Pedro. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se o que estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu é deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrando-se Pedro das palavras de Jesus que ele dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Vocês entenderam? Então, deu para localizar? Prendeu Jesus, julgamento. Quando acaba o julgamento, aí entra Pedro de novo. Então, vamos aí, ó. Prenderam Jesus, quer dizer, estava lá no Getsemane. Pegou ele, a gente viu que não levou ele para o Sinédrio. Porque hora que o galo canta, que hora que é? Vocês lembram? 3 horas da manhã. Pra você vê, é de madrugada. Ele está na casa de Caifás, onde o sinédrio estava reunido, os escribas e anciões. E aí entra Pedro, né? O Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Para Emmanuel, essa frase resume o motivo de Pedro ter traído Jesus. Vocês conseguem ver isso aí, gente? Para ver o fim? Para ver o fim. Que quer dizer para ver o fim? Porque então a gente tinha achado que então ele poderia ter se enganado, Jesus não era o Messias. Para ver o fim é o seguinte, eu estou assistindo, de plateia, eu estou de plateia, eu estou de plateia. Mas tem mais duas coisas aí, uma bem grave. Para condenar? Condenar? É, Não, tá na frase, tá, gente? tá. É porque Seguiu, seguiu de longe. seguiu Jesus de longe. Nós vamos ver a importância disso. E assentou-se entre os criados. Para Emmanuel, essas são as três causas. E o que eu pensei? Hoje nós vamos trazer o olhar de Emmanuel e o olhar de Joana. Será que eles discordam? Vamos ver o motivo de Pedro negar, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Então vamos ver Emmanuel primeiro, né? E quer ler para mim, Mônica? E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Mateus capítulo 26, versículo 51.
O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre no plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Olha, gente, essa expressão eu nunca tinha visto, ó, causas positivas. Vocês já viram isso? O fracasso como êxito tem suas causas positivas. Eu nunca tinha visto isso, aí eu fui pesquisar, tá? Isso quer dizer o seguinte: desde que gere coisas boas para mim, ou seja, o meu êxito ou o meu fracasso, gerar renovação e crescimento para mim, são causas positivas. Embora eu não goste, ninguém gosta de fracasso. Só depende de como você, aquilo foi capaz de te transformar, ou você se deixou transformar. Igual quando fala que é uma oportunidade, é isso que ele está querendo dizer. É, Ele se transforma no positivo porque ele se criou, fez exatamente. crescer, crescer. Exatamente. Aí virou positivo. Se você se deixa derrotar, né, que às vezes a gente fica se chicoteando, se culpando, fica preso na dor, né? Aí você não transforma. Não, não tem. Estou falando de Pedro. Se você fica preso na dor, igual aquele exemplo que eu dei segunda-feira, a pessoa, ela se identifica com a dor, gente. Quem vinga ou o obsessor, ele está nessa condição. O olhar dele é só Ele só pensa nisso. Então, essa dor que deveria transformar, não transforma. Ele está preso nela. Então, nem toda dor transforma. Como se disse, não, o hospital era uma fábrica de anjo. E não é, gente. Eu posso te garantir que não é. Não é? Entendeu por quê? A dor pela dor não transforma ninguém. Depende de como a pessoa é tocada por aquilo, vai renovar, vai ampliar suas. É como você vê aquilo, que se você se põe no ai, coitado, eu sou um perseguido, eu sou um coitadinho, né? Eu sou injustiçado, e começa nesse processo, você não vai se transformar, você vai ficar preso nessa dor aí. Ok? Então, causas positivas é isso, é quando te transforma. Aí ele vai falar assim, ó. Isso aqui, claro, né, gente? A gente já adora falar de Judas e de Pedro. Todos eles negaram Jesus. Só vou falar o seguinte: todo mundo abandonou. A diferença é que ele verbalizou. Mas não tem ninguém aí, a não ser João. Até o final. Foi. Agora, por que ele fala seria um plano da fatalidade? Seria a queda moral de Pedro uma fatalidade? Por que ele faz essa pergunta, gente? Por que a gente pensaria que isso poderia ser uma fatalidade? Porque Jesus prediz. Então, quer dizer que eu faço uma profecia por uma coisa, ela tem que cumprir? Não. O propósito é não cumprir. Exatamente. Então, a gente tem que entender isso. Quando Jesus fez a profecia, né, alertou Pedro, ele queria que ele adquirisse consciência para evitar. A mesma coisa, a conversa que ele tem com Judas é uma conversa dura que ele fala com Judas mesmo. Acorda que isso que você está fazendo é traição. Ainda há tempo, como se diz. Ainda teve mais oportunidade. Olha o que você está fazendo. É para criar a consciência para evitar o fato. Tá? Então, não é uma fatalidade. A intenção é evitar. Aliás, a profecia, eu não falo Apocalipse, porque Apocalipse está cifrado para não evitar, né? Mas as profecias todas era alerta para você mudar para ela não se cumprir. E é essa a revolta do profeta Jonas. Se você for ver o profeta Jonas, a revolta dele é porque a profecia não cumpriu. E Ele queria que cumprisse. O povo mudou, arrependeu, fez tudo que. E aí não cumpriu, aí ele ficou revoltado. Entendeu?
Em vez de ficar todo feliz, nossa, eu consegui que uma cidade inteira arrependesse, olha só, dá até para inflar. Não. Ele ficou triste porque não cumpriu a profecia. Então, vamos continuar. Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Primeiro, gente, esse é o grande problema. Quando fala para a gente vigiar, a gente tenta vigiar a vida dos outros. Não é. É para vigiar o quê? Mas o quê? Sim, a consciência. Mas o que especificamente? Aonde é a sede de tudo? Que Pensamento. antecede o pensamento e a ação. Pensamento. Antes do pensamento, o que gera o pensamento? A emoção. Você tem que vigiar a sede do teu coração. Ou seja, é assim que está lá em Kardec, a sede do teu coração. A sede do teu coração é suas emoções, porque suas emoções é que geram pensamento e geram ações. Então você tem que vigiar as suas emoções. É lá que está o segredo, tá? No caso de Pedro, medo, né, gente? Medo. Bom, aí ele fala uma coisa séria, gente, que a gente continua negando em razão da desatenção. Desatenção a quê? Então, que nós também negamos Jesus por desatenção. Desatenção a quê? O que nós devíamos estar prestando atenção e não estamos? Não, tá tudo aí no texto, eu não invento, não. Tudo que pergunta que eu faço está no texto. Ele não teve atenção e nem nós temos. Nós somos desatentos, ou seja, eu recebo e não atendo. Desatento Com as às advertências advertências. recebidas. Desatentas às Ele advertências. recebeu, exatamente, ele recebeu a advertência de Jesus Uhum. e não prestou atenção. Nós recebemos advertência como, gente? Os acontecimentos podem ser uma forma, existe a sincronicidade, né? Que são, às vezes, acontecimentos que vão te repetindo, que o teu inconsciente provoca. Pode ser sonho, pode ser uma mensagem que eu abro, pode ser uma coisa com um amigo seu te dar um conselho, seu pai, sua mãe, seu irmão, uma pessoa que gosta Série de advertências. da consciência. Sim. Vem um aviso. Isso é comum que eles falam quando a gente atende a espiritualidade superior durante o sonho. Aí a maioria de nós não tem consciência, mas durante o dia vem em forma de intuição. Só que o problema que ele está falando é que a gente é desatento com esses sinais. Então, gente, isso é muito, muito importante, porque o que ele está dizendo? Que a gente tem mais problema do que devia ter. Se eu tivesse mais atento, quanta coisa eu podia evitar. Mas como eu não presto atenção nos sinais que chegam até mim, e às vezes eu caio em muito buraco que não precisava cair. É isso que ele está dizendo aqui. Entendeu? Você tem anjo da guarda, tem vovô, tem vovó, tem titia do lado de lá que às vezes tenta dar um toque em você, ó, não vai por aí, cuidado com isso aqui e tal, e a gente está desatento. É isso que ele está falando. Não foi só Pedro que recebeu a advertência, não. Nós também. Todos nós recebemos. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalho supremo, Simão Pedro seguiu o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Então, aqui ele resume o motivo da queda de Pedro. Agora ele vai explicar o que ele quer dizer com isso, de forma bem simples, como Emmanuel costuma fazer.
Você não precisa. Outro dia eu peguei um texto dele aí, ele foi dar exemplos para explicar o que ele estava pensando. Eu falei, meu Deus, ele acha que a gente é muito inteligente, porque eu não estou conseguindo entender os exemplos. É. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. É isso. Bom, gente, aí a gente lê isso aqui e fala assim, é por isso, é porque eu não estou frequentando o centro espírita, por isso que eu estou com Cristo de longe, não estou indo na igreja. É isso? Não. Aonde que o Cristo está? Dentro de nós. Então, o problema de eu estar com ele à distância não é porque eu não estou frequentando o centro espírita, é que eu não estou fazendo, tentando entrar em contato com ele dentro de mim. Olha só. Por quê? Olha lá. Por que que eu faço isso? Esse não é Porque eu minha consciência, obrigado, eu vejo eu quero distância. É. porque normalmente Porque você quer fazer, sua consciência vai te ver mais. Então, se você quer fazer, é melhor. As gratificações imediatistas, ou seja, as coisas boas do mundo que eu adoro. É o conforto, vamos dizer assim, é o comer bem, beber bem, viver bem, ninguém me enche o saco, né? É ter uma vida sem problemas, né? E é isso. Então, o problema é esse, ó. Acompanhar o Cristo à distância é isso, gente. Todos os apóstolos de Cristo tiveram vidas difíceis, né? É, todo mundo, né? Nós também vamos Até ter, mesmo os seguidores dele. nós também. Quando chamamos testemunho importante, próximas vizinhanças da linha dos redentores, entre os servos das convenções utilitaristas, acertando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços ali. Cada vida. É isso. Vou falar. Vou ficar aqui na plateia, vendo que esse trem vai rolar. Olha para você ver, gente. Se eu estou no testemunho, o que que é arena? Você sabe o que que é arena? Vamos dizer, jogo de futebol. Você sabe o que é uma arena? É o campo lá no estádio, lá quem está jogando a bola. Então, olha bem, se eu estou no testemunho, eu fico na vizinhança da arena, eu tinha que estar na arena. Então, eu fico, vamos dizer, eu não me deixo ser atravessada por aquela experiência. Eu fico à distância. Olha só, demora-se nas vizinhanças da arena das lutas redentoras. não é nem Não. Então eu não entro, é o que Pedro fez. Ele não se compromete. Não me comprometo. Porque eu não entrei no jogo. Entendeu, René, que foi aí? É técnico. Não entro no jogo. Não fico nem no banco reserva. Fico lá do vestiário. Você não pode contar. A pessoa. Aí o que que acontece, gente? Eu sou chamada ao testemunho, e isso que redentor quer dizer libertador. Então não adiantou. Porque esse processo não vai acontecer, porque eu não me envolvi no processo. Olha só, redentor. Entre o certo, aí eu fico onde? No pessoal das convenções utilitaristas, ou seja, das regras do mundo. Então eu fico entre as pessoas que enxergam a vida do mundo conforme as regras do mundo, que é completamente oposta às regras de Jesus. Então eu fico à parte do testemunho,
seguindo as regras do mundo, perante o mundo eu estou tudo muito bem, mas às vezes abrindo mão de deveres que seriam o meu e faz parte desse testemunho, que para o mundo eu estou errada. Entendeu? Aí eu fico examinando quem está fazendo alguma coisa. Isso é que é examinar. Aí eu ponho defeito no que está tentando fazer. Todo mundo, ninguém faz tarefa perfeita, gente. Aí você começa a criticar o outro que está pelo menos fazendo. Tentando. É, sendo que você está parte de tudo isso. Então Pedro chegou lá, ele não se envolveu, ele ficou como estranho, né? Não sou amigo de ninguém aqui, eu não sou amigo nem do povo da casa. Isso aí é que é expulsar a pessoa da festa, né? Porque você não é amigo do dono da casa. Quem está assistindo em casa você também não conhece. Então, o que você está fazendo aqui? Não é? E aí ele ficou junto com os servos que serviam a casa do sumo sacerdote, que é quem vai acusar ele que ele é, né? E aí ficou tomando conta do serviço à lei, prestando atenção no julgamento que estava acontecendo lá em Jesus. Foi lá depois. Ninguém chamou ele também. Mas ele estava escutando. Não, ele estava ouvindo. Distante, mas pelo texto ele estava escutando. Você vai ver um detalhe aqui. Acompanha o Cristo à distância sem comprometimento, receoso de perder as gratificações, quando chamado ao testemunho, fica nas vizinhanças da luta e observando o serviço dos outros. É que eu ia tirar um negócio e tirei. Quer ler para nós? Questão 320. Ensinamentos nos oferece a negação de Pedro. A negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na vigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelicos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmo. Olha bem o que ele fala, gente, guarda isso, olha. É a fragilidade da alma humana. Foi isso que Pedro tinha que estar vigiando. Que a hora que a gente sente o medo, é a nossa fragilidade, tá? Na invigilância. Ele não estava vigiando, tinha certeza que ele dava conta, não é? E na despreocupação da realidade espiritual, que é essa conexão com o divino que ele devia, já que tem o perigo de eu negar, eu vou ficar mais perto de Deus, vou me pegar com Deus, né? E ele não fez isso. Aí o que acontece? Ele acaba entrando no sofrimento sem fazer esse esforço de edificar a si mesmo. Isso aqui a Joana vai explicar melhor para nós, tá, gente? Porque não tem um esforço sincero de edificação de si mesmo. Se tivesse, nada disso, não tinha invigilância, não tinha a falta da realidade espiritual, você estaria conectado e tudo mais. Então, vamos deixar a Joana explicar para nós. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofetearam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Então, vamos entender que, gente, pátio é o seguinte: a casa tinha entrada aqui, tinha um vestíbulo, um pequeno hallzinho, e tem um pátio interno, onde abre as salas, tá ok? Se ele está no pátio, aqui, vendo o fim, então ele está prestando atenção no julgamento de Jesus. Ele está do pátio, mas ele está escutando, tá? Olha bem. Ora, Aí você viu que já acabou o julgamento, né? Porque já está batendo, ele já sabe que ele já foi condenado à morte. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, um criado disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Está indo para o vestíbulo, outra criada viu, e disse aos que ali estavam:
Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Saindo dali, chorou amargamente. É isso. Foi, né? Só Caiu lem- a ficha. é, eu só trouxe aqui para lembrar para vocês que a trombeta das 3 horas, que é chamada de galicínio, né? Não é galo mesmo que cantou, tá? Era tipo os A troca da soldados. guarda romana. É, como, como se fosse uma trombeta, né? Às 3 horas da manhã. Mas eu queria trazer para vocês uma diferença que existe no Evangelho de Lucas. Porque no Evangelho de Mateus, quem desperta a consciência de Pedro é o galo. E no Evangelho de Lucas? Né? E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aí ele viu Jesus? Não foi ele que viu Jesus, não. E virando-se o Senhor. Jesus que olhou para ele. Olha a diferença. Viu como é que ele estava perto? Porque é Jesus que olha para ele. Então, em Lucas, Senhor, né? exatamente. Então, vamos dizer assim, quer dizer, eu estou sendo julgado aqui, tem possivelmente, tem uma porta aqui, ou uma janela aqui, tá certo? Pedro está aqui do fora do pátio, tudo indica que sim, pode ser uma janela ou pode ser uma porta. E Pedro está no pátio, escutando tudo. Quando o galo canta lá, Jesus vira e olha para Pedro. E aí, o que que desperta a consciência de Pedro? Também, O olhar de Jesus que olhou para ele, não é não? mas não só. Pois é, ué. O galo que cantou, mais o Salgado, olhar de Jesus, as duas exatamente. coisas. É, e com certeza esse olhar aqui, gente, é o que você mais vê em filme e tal, que relata essa aqui, é esse olhar. Porque não é olhar de julgamento. Por isso dói mais. Olha, como Né? Eu entendo que esse olhar de Jesus é o olhar que, assim, você me traiu, mas vamos dizer, o meu sentimento por você não mudou nada. Entendeu? Eu continuo, não alterou nada. Eu já sabia que você ia fazer isso e você fez, né? te alertei. Eu te alertei, mas você fez aí. Mas não mudou nada aqui, né? E eu acho que esse olhar de sem julgamento desmonta a gente. Né? Porque É o essa pior. hora você quer que a pessoa. É pior que se a pessoa grita com você, ajuda você a sentir menos. Tá? Esse aqui é emblemático. Toda vez que essa passagem estiver em qualquer novela, qualquer seriado, é Lucas que eles põem. Sempre é Lucas, com desse olhar, força desse olhar, né? Mas, Pedro, mesmo que seja preciso, eu morra contigo, eu te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Gente, aqui começa o problema de Pedro. Aí a gente vai agora para o lado da Júnia, tá? Então, o que começa o problema de Pedro? Qual que é o problema dessa frase aí, gente?
Ele não se coloca como se ele pudesse errar. Ele achava que ele não ia errar. E a outra coisa, gente, que é assim, impressionante, que eu fico assim, pasma, isso aqui é o que a gente chama de ego inflado, tá? Porque a pessoa tá desconectada demais da sua sombra, sabe? Do lado do seu inconsciente, porque assim, Pedro conviveu com Jesus dia e noite, 3 anos. Ele viu esse homem andar sobre o mar, acalmar a tempestade, curar leproso, curar cego, ressuscitar Lázaro, e ele vai errar com Pedro? Quer dizer, o Pedro tinha que falar assim, gente, esse homem nunca errou. Por que ele vai errar agora? Pelo menos questionar até 3, mas quando isso? É. Como é que pode? Ou então falar assim, eu não estou enxergando que eu posso negar, mas Jesus que está falando comigo que eu posso negar. Então, eu devo ficar pelo menos por a dúvida. Ele não põe a dúvida. Por causa do convívio, pelo fato da autoridade que Jesus representa, ele deveria pelo menos se questionar. Então você vê que ele está inflado. E o que quer dizer isso, gente? Olha, vou tentar explicar para vocês. A nossa psique é como se fosse uma bolinha, porque é um sistema semi-fechado de energia. Essa linha de fora aqui, ó, é a sua consciência. O resto tudo você não conhece. É o seu inconsciente. A bola inteirinha é o espírito, que a gente chama de self. É o espírito. O ego é esse pontinho aqui. Olha o tamanhozinho do ego. E aí, é assim, o ego, ele anda na consciência. O que quer dizer isso? Hoje eu estou pensando o que eu vou fazer amanhã. Eu estou andando na consciência. Depois eu lembro de um compromisso que eu tenho hoje à noite. Aí eu resolvo assistir a palestra. Ele está caminhando na consciência, ele está iluminando partes da minha consciência, que é esse fiozinho de fora. Só que tem um centro que também chama self, que é a mesma coisa. Imago Dei, o Deus em mim, o Cristo dentro de mim, que organiza toda essa psique. Então, o Deus em mim. Então, o self é a totalidade, que é o espírito, mas o self também é o Deus em mim, a Imago Dei, o que mantém e organiza a minha psique. Então, quando o ego fala, jamais negarei, isso é de um absurdo, porque olha o tamanhozinho dele. Ele não tem controle por nada que está aqui dentro, porque ele não se conhece. Mas quem de nós pode falar que se conhece? Entendeu, gente? Então, o ego é Essa bolinha aqui, essa linhazinha aqui é a consciência. Consciência que é pequenininha. A consciência do ego, que você tem uma outra consciência mais profunda, que é a consciência do espírito. Se você ler Leon Denis, ele explica isso maravilhosamente bem. Como é que é? Legal. Não, isso está tudo no espírito. Isso aqui é o espírito. Não, nós não estamos fazendo relação com a matéria. Você pega o espírito. Nós estamos falando o seguinte, que tua mente, né? Mas de qualquer jeito eu tenho que explicar. Tua mente é essa bola toda, ou teu espírito, colocando mente como sendo espírito, entendeu? É essa bolinha toda, essa linha de fora é a tua consciência. E esse pontinho pequenininho é o ego, a consciência do ego, essa pontinha aqui de nada. O centro organizador é o self, isso tudo é o self. Deu para entender? Quem manda é teu inconsciente. Você está com seu self adormecido. Ele só manda se você deixar ele acordar. Não tenha dúvida disso.
Todos nós temos exatamente que acordar. Vamos lá, deixa a Joana me explicar. Então, gente, olha aqui, isso aqui que eu queria falar com você. Quando ele fala assim, se preciso for, eu sou capaz de morrer por ti, é o ego falando. O ego falando, gente. Quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, quem é que fortalece Paulo? O Espírito. A imago T, o Cristo que habita em mim, não é o ego. Então, eu não estou sustentado na força do ego. Eu estou sustentado no divino que habita em mim. Mas eu tenho que ter conexão com esse divino. Ele não vai manifestar assim, não. Nós vamos entender daqui a pouco. Entendeu, gente, a diferença? Esse aqui é humilde. Esse aqui tem inflado. Ele acha que ele aguenta. O que ele não sabe, que o que a gente chama de sombra é tudo aquilo que eu nego em mim. Pedro negava a fragilidade dele. Ele negava a parte humana dele. E foi isso que fez ele negar. Porque na hora que isso veio, tomou o ego dele. De Paulo é totalmente com consciência de onde veio. Sim, e que não é do ego. Exatamente. Pelo contrário, o ego está sabendo que tem uma força maior e está apoiando-se nessa força. Entendeu? Ele já reconheceu essa consciência maior dentro dele e ele está se apoiando nessa força. Já feita a ponte ego-self. Isso mesmo. Consciente, a ponte todos nós temos, mas ela já está consciente. Entendeu, gente? Então, vamos tentar entender mais. Terminou, amor? Então, vamos lá. Vida, desafios e soluções. O ser está parado na perfeita sintonia com a consciência cósmica, e nele dorme, aguardando os fatores que lhe propiciam desenvolvimento, o contínuo despertar. Aonde que está a consciência cósmica? Na esquina? Na igreja? Na reunião mediúnica? Ela está falando aí, gente. Eu pergunto, tá no texto. Não, é o self. Não é que está no self. É o self. Aonde é que está? Nele dorme. Nele quem? Nossa. Dentro de... Dentro de. Mas é dentro da psique, né? É que a gente fala se parece estar lá no osso. É dentro da psique. Olha, gente, todos nós temos a fatalidade de entrar em sintonia com o divino em nós. Todos. E em nós dorme. Então, Marcelo, o problema é esse. O Pedro tinha o divino dentro dele, mas estava dormindo. Essa consciência cosmo, esse Cristo em nós, ele aguarda os fatores que propiciam o desenvolvimento, ou seja, ele aguarda a condição mínima para conseguir despertar. E que condição é essa? O que o Espiritismo fala que é a salvação? Como é que a gente consegue a salvação pelo Espiritismo? Tem dois pilares. Só a caridade, não. Olha, irmão Jacó. Amor. Não, amor e caridade é a mesma coisa. Autoconhecimento. Olha, irmão Jacó. Hã? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Alguém já leu o livro do irmão Jacó, gente? Precisa ler. Voltei. Um espírita que só fez caridade, e muita. Esqueceu do autoconhecimento. Então, gente, o autoconhecimento é importante. E por que que a caridade é importante? Porque você quebra o seu egoísmo. Tudo que eu faço na minha vida é por mim e porque eu amo. Então, família é assim, ó, um lava a mão do outro. Então, no fundo, é egoísmo. Quando eu venho fazer caridade, eu faço algo por alguém que não pode me retribuir.
Nada em troca. Então, é um exercício de eu quebrar meu egoísmo. Por isso que fora da caridade não tem salvação. Entendeu? Por isso. Ah, eu faço por minha mulher, eu faço tudo por meus filhos. Minha mulher, meus filhos. A hora que ela deixar de ser sua mulher, você não vai fazer, não. Entendeu? Porque ela é sua. Então, isso tem um interesse pessoal por trás. Eu cuido dela, ela cuida de mim. A vida é assim. Então, por isso que a caridade, fora da caridade, não há salvação. E o autoconhecimento, tá ok? Por que que o autoconhecimento é tão importante? Vamos lá. Porque eu vou entrar no meu inconsciente, acessar as minhas emoções, aquilo tudo que vive tomando as rédeas da minha vida e eu não percebo. Você vai diminuindo a energia da intensidade que elas chegam, né? E isso vai diluindo à medida que você Você consegue. quando elas chegam nas reações. Isso, a reação é a maneira de se conhecer. É porque assim, ó, vai ampliando, então é assim. A gente se conhece pela reação, porque eu não planejo. Você não jantou? Não, Eu tô fazendo um mistura ali, você quer? eu quero um pouquinho. É que eu tô com meu microfone aberto. Então, gente, o que que acontece? Na ação, eu planejo. Então, o ego está sob o controle. Aí eu sou uma pessoa paciente, caridosa, gentil. Eu sou quase um anjo. É assim, quanto mais espírito a gente é, mais anjo a gente parece. Que eu estou planejando, gente. Agora, na reação, não. É quando eu pego desprevenida. Então, é uma coisa inesperada. Aí eu mostro exatamente o que a gente chama sombra. Ou seja, é algo de mim que eu desconheço. Então, ali é a oportunidade de você realmente se conhecer. E isso que a gente está falando é a partir da emoção que eu começo a me perguntar da onde, o que que está por trás daquela emoção e começo a trabalhar. Tá bom? Por que que eu tive aquela reação? Por que que eu tive aquela reação? Por que que aquele... Exatamente. Exatamente. Vai se conhecendo, aí que é isso que a Lisa está falando. Eu vou encontrando os meus motivos, minhas dores, minhas falsas interpretações, meu julgamento, às vezes, que fez eu reagir, e isso vai diminuindo as minhas reações. Ela vai ficando mais frágil, eu vou reagir menos, porque eu me conheço mais. Despertar, portanto, é indispensável, abandonando o letargo que procede das faixas por onde transitou, libertando-se do marasmo em forma de sono da consciência, para as realidades transcendentes, desapegando-se das constrições que impedem a marcha, escravizando por si nas paixões remanescentes, adormecidas, por sua vez, no inconsciente profundo, que prossegue enviando mensagens pessimistas e perturbadoras. Então vão devagarzinho, Não, porque não, é porque não. eles já estão acostumados com a linguagem de Joana, vão devagar. Então, gente, o que que a gente considera uma pessoa em sono? É uma pessoa que está afogada na carne. Eu vivo igual um animal. Eu vivo para comer, para dormir, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para viver bem. Isso é uma pessoa de consciência de sono. Ou seja, eu não. Aqui, ó, as realidades transcendentes, eu não tenho sequer cogito. Então, é uma pessoa que não tem vida psíquica. Ela não presta atenção nas emoções dela, ela não questiona, ela não vê os anseios, a angústia, os meus desejos. Eu não penso na oração, eu não penso em algo que transcende a matéria. Então, eu estou no sono, porque eu sou um espírito eterno, escravo do corpo.
Você pensa bem, gente. Quem quer comer, dormir e descansar é o meu corpo. E eu sou um espírito eterno, escravo para servir o corpo. Enquanto que devia ser o contrário. O corpo servir para que eu, o espírito, evolua. Então, isso é consciência de sono. Aí o que ela fala, o sono da consciência para as realidades transcendentes. Então, com o si é a mesma coisa do self, tá? Escraviza o espírito nas paixões que nós temos, remanescentes, adormecidas no inconsciente profundo. Então, é o contrário. O espírito fica escravo das paixões, dos instintos, fica servindo ao corpo numa vida animal, porque ele não tem vida psíquica e porque ele não tem vida espiritual, então ele está no sono. A vida dele é igualzinho do cachorrinho. E ele é escravo, e ele não percebe isso. Entendeu, gente? Pois é. Então, é isso aqui. Então, a gente veio do mundo animal. Ó. Eu tenho que sair do letargo que procede das faixas onde transitou. Ou seja, eu saio do animal totalmente ligado ao instinto, e esse é o processo de despertar para mim dominar o instinto. É quando eu vido esse espírito de segunda ordem. O instinto vem de Deus. O instinto é uma forma de inteligência divina, que é um impulso que te serviu quando você era animal. E agora, esse instinto, quando entra na sua psique, ele vai dar sensações, ele vai dar tuas emoções, vai dar um negócio chamado arquétipo, e você nunca vai ficar sem ele. Sim. A gente acessa várias inteligências, várias coisas que Deus dá acesso para a gente. Só que como a gente está acostumado a ficar um instinto, a gente busca um instinto. Não, não é assim. A consciência coletiva, como é que ela é formada? Todas as experiências humanas ao longo, desde que a gente virou humano, inclusive as minhas reencarnações. Então, todas as minhas reencarnações, de todo mundo, eu contribuo para o inconsciente coletivo, vamos dizer, com a minha encarnação atual e todas as outras que eu já tive, eu estou, e mesmo desencarnado, porque eu estou ligada à mesma mente. Então, é a experiência humana de todos os seres humanos, junto com todas as vidas que nós vamos viver, nós vamos construir nesse inconsciente coletivo, ok? Então, é assim. Quanto mais inconsciente eu estou de mim, mais eu sirvo ao inconsciente coletivo. Mas ele que E me liga. Quanto menos eu me conheço, mais eu sigo os padrões do inconsciente coletivo. Por isso Vou na manada, você vai sendo guiado porque eu não mais tenho. Pelo coletivo, pelo que o que a sociedade quer, os seus pais querem, o que as pessoas esperam de você. Você não questiona, você obedece. Então você acaba entrando na manada, que a gente chama. Você tem um comportamento de manada, de multidão. de multidão. Eu sou a multidão. Por quê? Porque eu não me conheço. À medida que eu faço consciência, eu vou rompendo com a influência do inconsciente coletivo e começa a colaborar com o inconsciente coletivo de maneira positiva. Aí, por isso é que a minha salvação contribui para a salvação do planeta. Cada um que Mudando, vai saindo fora e eu vou mudando a consciência coletiva, porque aí a consciência coletiva já não é tanta sombra. Você vai levando como se fosse luz para o lugar que está mais sombra. Isso. Você vai contribuindo para você. Sim, é igual quando você vai no show, né? Minha luzinha do meu celular não é nada, né? Se eu tiver só eu com o celular, é nada, mas é uma luzinha. Se o outro acende, se o outro acende, se o outro acende, virou luz. É esse o plano de Jesus, salvação. Arquétipo que eu chamo é o inconsciente coletivo.
Então, nós temos experiências humanas que são comuns a todos os seres humanos. Experiência de pai, experiência de mãe, experiência de irmão, experiência de comunhão sexual, experiência de casamento, de traição, de vitória, de discípulo, tudo que você imaginar é arquétipo. Não tem. E aí isso vem pelo instinto, entendeu? O instinto, quando entra na sua mente, ele te predispõe a você viver essa experiência. Agora, a minha experiência pessoal é meu inconsciente pessoal. Mas o instinto é a base, né? Ele é a base. Exatamente. Você, porque na medida que você virou ser humano, você já tem as sensações que vêm do instinto e tem as emoções que vêm do instinto. Aqui é o mais importante para você se conhecer. E a emoção, gente, ela gera o pensamento. Então, por trás de todo pensamento teu, tem uma emoção. Agora, você imagina, aí que ela vai trazer isso. Eu tenho um inconsciente cheio de experiências não elaboradas. Eles geram pensamentos perturbadores. Eu acho que o pensamento tem um Sentimento. Ou uma emoção. Pois é assim, ó. Teoricamente, não. Mas no nosso nível evolutivo, a Joana fala, considera como sendo a mesma. Por quê? Toda vez que eu tenho uma emoção, ela mexe com o meu corpo. O sentimento não mexeria. Mas você pensa bem, quando você tem alegria, mexe com o seu corpo, seu coração não bate, você não fica mais, às vezes, ofegante ou mais ansioso, pois mexeu com o seu corpo, então é emoção. Então, para nós, ainda a gente não consegue conceber amor sem mexer no corpo, sem meu corpo não sente nada, só a alma. Teoricamente, sim, mas para nós, a gente sempre está junto com o corpo, porque ainda é mais emoção que sentimento. Mas teoricamente é diferente. Mas quando for acima, seria o sentimento esse que não mexe. Exatamente. Mas aí eu já tenho que estar no. Eu tenho que estar no segundo grau. É algo adquirido. Exatamente, vai adquirindo. Quando eu conseguir dominar o instinto, eu não ser dominada por ele. Gente, é muito fácil, ó. Nós estávamos todos no salão. Eu atrasei para terminar a aula. Todo mundo foi embora. Eu apaguei a reunião no meio antes de despedir de todo mundo. E todo mundo foi embora sem mexer no ventilador, que é a obrigação dela. Isso é instinto. Sem desligar o ventilador. Porque eu estava cansada, com fome, elas cansadas, com fome. O que a gente obedece? O instinto e não o dever. Entendeu? É nessas pequenas coisas. Outra coisa, vai ter uma festa. Teve uma festa aqui no negócio. Aí, para não atrasar para a festa, elas largaram microfone, computador na mesa. Eu cheguei, estava lá tudo jogado na mesa, correndo para comer. Quer dizer, dominada pelo quê? Pelo instinto. Porque se eu deixo de cumprir um dever, obedecendo uma coisa do meu corpo, que eu estou cansada, que eu estou com fome, que eu estou não sei o quê, eu sou dominada pelo instinto. Assim somos nós, só que a gente não observa. Entendeu? Então vamos continuar. Conscientizar-se do que necessita. Fala, olha bem, eu tenho que saber quem eu sou, o que eu preciso fazer, como que eu faço para ter a vitória, constitui para o seu chamamento urgente, como contribuição valiosa para o empenho na inadiável tarefa da revolução íntima transformadora. Então, a gente precisa se conhecer para saber o que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que fazer para eu conseguir me transformar. É o autoconhecimento, gente. Chama, porém, atenção a própria experiência de Pedro, no momento que antecede a traição do amigo e a inovidável tragédia do Calvário, sendo advertido carinhosamente: essa noite, antes do galo cantar, 3 vezes me negará.
Mateus 26, 34. Prenunciando-lhe a defecção por estar adormecida a consciência adormecida, para a grandiosidade de comportamento junto ao benfeitor, quando fosse convidado ao testemunho, que é sempre a prova de maioridade psicológica e existencial. Então, ele foi chamado ao testemunho e foi reprovado. Se ele tivesse passado, isso é sinal que a consciência dele já estava desperta. Ele já conseguia vencer o medo e a fragilidade humana. Ele expandia. Ele não deu conta, mas a prova da maioridade. Parecia impossível que se concretizasse esse prognóstico, é o que Pedro achava. O mesmo sucedeu com a riqueza de detalhes com que foi anunciado. Jesus preveu, foi tudo direitinho. 3 vezes o galo cantou. Chamando inadvertido ao verdadeiro despertar. Ali a consciência de Pedro começou a despertar. O que fez autodoando-se até o momento final. Depois disso, então, gente, quando Pedro nega, é uma experiência que a gente chama de confronto com a nossa sombra. Aquilo que eu não gosto em mim, aquilo que eu não aceito em mim, me confronta e é a minha oportunidade de mudar completamente. Pedro teve a mesma experiência de Judas, só que Judas se deixou levar pela culpa e suicidou. O Pedro conseguiu e ele virou do Pedro, é o que ela faz. Autodoou-se até o fim da vida, até ele ser morto. Ele se dedicou à tarefa dele. Pedro transformou, gente. Transformou completamente, porque essa experiência é transformadora. O dia que tua sombra te der uma rasteira, aproveita. Sempre assim. Enquanto você não estiver fazendo autoconhecimento, a sombra vai te pegar. Olha só. Se você faz o autoconhecimento, não. Se ela vier, ela vem de uma maneira mais fraca e possivelmente pode ser até evitada. Se você não estiver fazendo, ela vai te fazer igual o Pedro fez aqui. Prosseguindo-se uma releitura do Evangelho de Jesus, o discurso está exarado, sempre advertência aos adormecidos, seja pelo sono fisiológico, sono moral ou sono intelectual. Ele fala que Jesus procurou despertar todas as pessoas que conviveu com ele, né, gente? Inclusive o Pedro. Tipo Marta e Maria. Jesus chegou lá para visitar, Marta foi no casa. Judas que ligou. Quem que estava ali? Não estava adormecido? Vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim. É sim, vamos falar que sim. O inconsciente está no comando das sensações e emoções. É isso que a gente não percebe, o quanto a gente é convidado pelas sensações e emoções que desconhecemos. A gente fala o que não queria, a gente faz, às vezes, coisas que a gente não queria. Porque quem está em comando é nosso inconsciente, deixando pouco espaço para a consciência e a lucidez dos atos. Olha bem o que ela está falando. Não obstante, quando Jesus informou a Pedro sobre a negação e o cantar do galo, pode-se inferir que o inconsciente estava representado pela figuração da ave que faz barulho, que desperta, e isso se daria somente quando o remorso lhe assomasse a lucidez invigilante. Então, o aviso de Jesus, o som do galo ajudou a despertar o remorso dele, despertar a consciência dele. Por quê? Porque Jesus tinha falado com ele: quando o galo cantar, tu já terá me negado 3 vezes. Quando o fato, vamos dizer, anunciado, ele veio o remorso assomar-se à lucidez invigilante. E aí ele caiu em si. Essa realização não se dá somente quando tudo parece bem. É bem difícil isso acontecer, mas sim quando sucede ocorrências que são convencionalmente denominadas como infortúnio. Então, Joana está falando que quando as coisas estão bem, pode acontecer,
mas ela sucede mesmo diante dos desafios. É, não é? Exatamente, porque está tudo bem, por que que você vai se preocupar? Exatamente, é por isso que ela fala que pode se dar quando está tudo bem, mas o que a gente, quando a gente presta mais atenção. Diante de tais fatos, em vez de haver uma revolta, um desespero, na serenidade do estar desperto, interroga-se: o que me está desejando dizer esse fenômeno perturbador? E nós, espíritas, temos um grande problema, que a gente quer. Por quê? E fica preso no porquê. Seria para quê? E para quê? Então, gente, o porquê, a gente sabe a lei de causa e efeito, para você saber assim, Deus é justo, você não está sendo injustiçado, sai dessa. Porque você não vai ter uma explicação. Ah, porque em 1940 você fez. Não vai ter, só depois que você morrer. Então, você sabe a lei geral, mas a aplicação no seu caso, você só vai saber depois que você morreu. O importante é para quê? O que está desejando dizer esse fenômeno? Que às vezes não tem consciência. Às vezes você continua dormindo lá de lá. É isso aí. Então, gente, olha, quando nós chamado o testemunho, que Joana falou de desafios, a gente tem que perguntar, não é por quê, é o que esse fenômeno está querendo me dizer. Então, olha o que Emmanuel falou. Não fique à margem das lutas, não fique observando o serviço do outro, e perceber se eu sigo o Cristo, o que eu estou com medo de perder. Para eu poder me ligar ao Cristo. Realmente ter vamos dizer assim, uma conexão com esse divino em mim. Ok, gente? Então, Certo.